Avaliação do debate da sabatina. Eu acho que foi interessante, claro que uma série de questões já vêm sendo colocadas e a chance também de poder aprofundá-las. E eu acho que é isso que vai fazer com que esse processo político ganhe a dinâmica de um processo político, né? E quebrar de vez com a lógica do plebiscito, que cada candidato possa vir explicitar suas posições, aquilo que acha que é o melhor para o Brasil, né? E em que lugar ele se coloca nessas eleições, se é de oposição, se é de continuação ou é de sucessão. Eu estou me colocando no lugar de sucessora. A senhora tem se preparado para os debates? Para falar de uma maneira mais rápida, mais objetiva, já que essa é uma preocupação do candidato e também dos jornalistas e também do público que vai acompanhar a senhora. E essa é uma preocupação para a candidata Marina Silva? Depende do formato, não é? Num formato como esse, que você tem 2 horas para falar, então você sabe que tem um pouco mais de tempo para poder explicitar algumas questões e algumas posições. Mas, obviamente, que é sempre bom que a gente possa ser o mais conciso possível. Os debates, em relação aos debates, do formato que os debates têm, tem tido alguma preocupação da campanha da senhora numa preparação em relação a esse? Já que a senhora tem um diferencial, né? A senhora arranca sorrisos, arranca gargalhadas, a senhora é uma pessoa bastante espontânea. A senhora tem se preparado para os debates de uma maneira mais especial, aproveitando essa sua característica? Olha, eu sou professora e eu faço palestra já há muito tempo, então essa característica ela já vem um pouco da sala de aula e da vida como militante socioambiental, falando com universidades e com vários segmentos da sociedade, né? E a preparação é muito mais de conteúdo, mas tem uma coisa, não é só risos que eu arranco muitos aplausos. Senadora, depois das convenções, a campanha começou a se acirrar mais. A senhora pretende ser mais crítica nesses próximos momentos ou não? Eu já estou sendo crítica. Eu estou sendo crítica em relação àquilo que interessa para o Brasil, que é ser crítica em relação ao modelo de desenvolvimento, é ser crítica em relação a não termos o avanço necessário na educação que o Brasil precisa, a ser crítica ainda não termos o sistema de saúde que o Brasil precisa, a não termos a segurança pública que o Brasil precisa. E isso eu já estou sendo crítica. Agora, eu não estou fazendo a crítica pela crítica, no sentido de desqualificar os meus, os meus concorrentes. Não, eu estou fazendo uma crítica respeitosa no sentido de construir e afirmar aquilo que eu acho que é melhor para o Brasil. O que eu acho que é melhor para o Brasil é uma educação de qualidade, que seja favorecida da educação infantil à universidade, que a gente possa criar os centros de excelência para que o Brasil possa ganhar o tempo que perdeu em relação a se capacitar para os desafios do século XXI, é de recuperarmos o tempo que perdemos com a não regulamentação da emenda 29 para que o Sistema Único de Saúde seja implementado, inclusive reforçando o atendimento básico, e a falta de uma reforma na segurança pública, onde sem essa reforma não adianta fazer puxadinho, criar ministério ou qualquer coisa que seja, porque a base é que está com problema. Você falou da discussão sobre os royalties, sobre a distribuição dos royalties, está contaminada pelo debate eleitoral, por isso não deveria ser resolvida este ano ainda, antes da eleição. A senhora não acha que isso aconteceu também com o reajuste dos aposentados? O presidente Lula já tinha feito umas declarações irônicas de que o aumento o Congresso tem um apreço sempre aumentado pelos aposentados em anos de eleição. A senhora não acha que isso influiu, a necessidade de ajudar Dilma Rousseff não influiu nessa decisão de conceder o reajuste, mesmo contra a equipe econômica? Eu não quero entrar por esse caminho que você está perguntando, Bernardo, porque eu sou favorável ao reajuste de 7,7%. E todo ano se sabe que tem a agenda da discussão do reajuste dos aposentados. O que se precisaria era de uma metodologia, de um processo para fazer essa recuperação e não ficar todo ano fazendo essa discussão como vem sendo feita até agora. E, no meu entendimento, o que eu tenho defendido é que a gente aprenda a fazer as escolhas corretas, não é? Para onde nós vamos estar direcionando os recursos. E, no caso dos aposentados, é justo que eles possam ter esse reforço em termos do reajuste. Agora, é preciso cortar com sabedoria nos lugares em que é possível cortar para poder compensar esse mais de 1 bilhão que foi acrescido, né, com a agregação de mais
esse percentual, porque o governo já tinha concordado com os 7%, e aí veio o acréscimo para 7,7%. Né? Esse acréscimo é o que deve estar sendo questionado, né? Mas é preciso sim agora manejar com sabedoria para poder compensar mais esse gasto em função de que é um gasto justo. Onde é que dá para cortar, senadora? Emenda parlamentar? Emendas parlamentares. Até porque, se os parlamentares concordaram em fazer o acréscimo, obviamente que tem que ter um lugar para cortar. Então, as emendas parlamentares pode ser um gesto de fazer com que o que foi manifesto em termos políticos no voto, agora ganhe coerência prática no sentido do corte com sabedoria. Senadora, não é incoerente que muitos desses parlamentares digam que a atitude eleitoreira foi do presidente Lula ao sancionar? Bem, eu não votei por atitude eleitoreira, eu votei por justiça. E se eu acho que a proposta é justa em relação aos aposentados, mesmo com a dificuldade, né, de onerar os cofres públicos e que nós temos que compensar, né, essa oneração buscando novas formas de compensação com os cortes, que pode ser inclusive das emendas parlamentares, né, eu não posso aqui dizer que o presidente ou qualquer parlamentar fez isso. Eu posso medir por mim. Eu fiz por uma questão de justiça. Em relação ao fator previdenciário, eu acho que foi correto vetar, e eu já tinha dito isso desde sempre. Eu gostaria de saber em que o coque da senhora mudou, já que a senhora falou que ele está diferente, a gente não reparou, mudou onde e como? Isso aí só vocês dando uma olhadinha. A senhora disse que leu o coração das pessoas, né? Concordou nessa resposta. Eu disse que sinto o coração. Desculpe, sim, sente. Do presidente Lula, o que é que a senhora sente nesse momento, já que continua sentindo o coração do presidente? Olha, eu acho que sentir coração é uma arte que as pessoas ainda não aprenderam a transformar em palavras, só em atitudes. E as minhas atitudes, da leitura que eu faço do coração dele, é sempre de respeito, de gratidão, e quando a crítica é feita, é sempre feita buscando ser justa. Uma última questão, eu percebo que a senhora tem palavras de muito carinho ao presidente, a senhora deixa isso claro. Esse vai ser um tom da campanha da senhora, na hora que ela chegar à televisão, poupar o presidente, já que tem uma relação tão próxima dos seus sentimentos? Não é um tom de campanha. Isso é uma postura de vida. Eu vou tratar respeitosamente todas as pessoas. A ministra Dilma, o governador Serra, o Plínio, todas as pessoas. Os meus adversários no Acre sabem como é que eu os trato. A senhora o maior adversário político no segundo turno? Olha, eu acho que as atitudes... Eles me tratam muito bem, muito respeitosamente. E eu espero que isso continue. Que esse ensaio que se começa com guerra de dossiê para cá, de dossiê para lá, que isso possa ser interditado pelo cidadão brasileiro. Nós temos que fazer um processo político que respeite o Estado democrático de direito. Qualquer informação para ser conseguida tem que ser conseguida de acordo com as regras do Estado democrático de direito. Está no Ministério Público, está na Polícia Federal, é acessível, está no Tribunal de Contas, é isso que precisa ser, quando é pela lei possível ser publicizado. E não qualquer tipo de artimanha para criar uma guerra fraticida entre as candidaturas. Precisamos debater ideias, né, debater propostas, projetos de Brasil, fazendo a crítica, mas ao mesmo tempo evitando os atalhos, né, destrutivos para o Brasil e a sua democracia e as suas instituições. Esse tratamento poderá mudar se a senhora está apta a superar esse embate entre desenvolvimentismo e preservacionismo? Desculpe. A senhora considera que a sociedade brasileira está apta já a superar esse debate entre preservacionismo e desenvolvimentismo? Eu pergunto isso pelas próprias perguntas reiteradas que a senhora tem que repetir nesse sentido. A senhora acha que isso não foi um retrocesso? O Brasil continua respondendo a um questionamento, uma luta histórica de 30 anos. Bem, eu acho que o Brasil é o país que reúne as melhores condições para fazer essa superação. Obviamente que não conseguirá fazê-la se continuar fazendo na boca dos seus líderes empresariais, políticos e de todos os segmentos, formadores de opinião, esse discurso velho e antigo de opor meio ambiente e desenvolvimento. Nós temos que buscar novas respostas para o problema que o mundo está enfrentando. Não é porque nós não temos ainda a resposta que ela não precisa ser dada. Ela já está sendo construída. E o Brasil talvez seja o país que pode dar a maior contribuição nesse momento de crise ambiental. Senadora, numa
certeza de segundo turno, como a senhora colocou hoje, qual seria o maior adversário para a senhora? Serra ou Dilma? Qual seria o mais difícil de rivalizar? Olha, quando a gente entra num processo como esse, você tem que estar preparado para disputar com quem for para o segundo turno com você. Não há como preferir. Essa preferência será estabelecida pelo povo. É a sociedade brasileira que vai decidir quem vai para o segundo turno comigo.